Caríssimos, hoje serei bem breve. A razão de minha brevidade não está nas leituras do dia, que mereceriam, ao contrário, uma reflexão mais aprofundada. Ela se deve às incessantes demandas que vêm da universidade, da PUC São Paulo e do Centro Universitário Assunção Unify, e também do ambiente pastoral. Eu, Padre Edelcio Ottaviani, não sou o único que tem dito que estamos trabalhando o dobro do que vínhamos trabalhando antes. Tivemos que nos adaptar ao trabalho não presencial, home office em inglês, e transformar todos os conteúdos em materiais escaneados e adaptados a uma linguagem direta. Isso nos toma um tempo imenso, pois o distanciamento social nos impede que contemos com colaboradores. O bom de tudo isso, no entanto, é que descobrimos e desenvolvemos em nós potencialidades latentes que, não fosse o momento atual, dificilmente as desenvolveríamos em um período normal. A palavra de Deus que nos é dirigida hoje provém do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26, e do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Inicio a reflexão por este último. A cena é posterior ao encontro de Jesus com dois discípulos, que não faziam parte do grupo mais próximo do Mestre, a caminho da cidade de Emaús. Sabemos, pela bela cena narrada por Lucas, que eles reconheceram-no na fração do pão. Versículo 35. Ouvindo as mesmas palavras que ele havia proferido por ocasião da instituição da Eucaristia, na noite que antecedera a sua paixão. Alegres por saberem que ele havia ressuscitado do mundo dos mortos, os discípulos correram contar aos 11 seus companheiros o que tinha acontecido com eles a caminho de Emaús. Os primeiros também lhes contaram da aparição do Mestre a Simão Pedro. Não bastasse isso, eis que agora o ressuscitado aparece diante de todos eles. O evangelista não tem outro recurso do que, por meio do toque nas chagas e da partilha do peixe, mostrar uma experiência que se fez concreta na vida dos discípulos de Jesus em diferentes momentos e variados lugares. Há algo de estranho que os toca a todos. Uma experiência que se expande. Não é histeria, não é indução ou influência de pensamento ou sentimento. É uma sensação que perpassa a todos. Ele está vivo e se faz presente no meio de nós. Por meio dele vamos entendendo melhor o que dizem as Escrituras. Não somente sobre o que Deus Pai desejou ensinar à humanidade, mas que o verdadeiro mediador desse ensinamento é o próprio Filho, feito carne em nosso meio. Rever as Escrituras do Primeiro Testamento à luz dos acontecimentos concernentes a Jesus é compreender que o justo, como dizem os livros sapienciais e o testemunho de Judas Macabeu e seus familiares, viverá para sempre, pois ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Afinal, Jesus não fora reconhecido como justo até por quem era responsável de tê-lo crucificado? Não foi isso que disse o centurião romano? Realmente, este homem era justo. Após Jesus ter entregue ao Pai o seu Espírito, como nos conta o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no versículo 47, nos Atos contemplamos um grupo de homens simples, reclusos primeiro em Jerusalém e depois refugiados na Galileia, por medo das autoridades judaicas que levaram Jesus para ser condenado por Pilatos, e com receio de serem mortos também. Porém, vemo-los vencerem o medo e retornarem ao centro político e religioso da Judéia.
Na cena dos Atos dos Apóstolos, vemos Pedro e João intercederem pela cura de um aleijado perto da porta formosa do Templo de Jerusalém. Não só retornam à cidade que deu fim ao Mestre, como o invocam em alto e bom som. Em nome de Jesus, o Nazoreu, anda! Na cena de hoje, vemos Pedro e João anunciar abertamente a todo o povo ali reunido a ação contínua de Jesus e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. O apelo de Pedro é um só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Hoje, diante do cenário em que nos encontramos, cabe a pergunta: do que devemos nós hoje nos arrepender? Olhemos não somente para a dimensão pessoal, mas sobretudo para a dimensão social. O que em nossa forma de ser, anteriormente à pandemia do Covid-19, não andava bem? Nos hospitais, certamente, a falta de insumos, EPIs, que são aventais, máscaras de proteção, luvas, não é algo recorrente agora, mas resultado de uma lógica perversa que coloca o aumento de lucro acima da proteção da vida. Mas não é somente na área da saúde, mas também na educação, em programas sociais por melhores condições de saneamento básico e moradia, que precisamos inverter a lógica do lucro acima de tudo. A conduta errada e corrupta de boa parte de nossas autoridades, movida por esta lógica, certamente agravou essa situação. Arrependimento e conversão, portanto, são as palavras do dia. Na tarde de hoje pensemos: do que devo eu me arrepender? E a que direção devo eu me converter para que tenhamos vida e vida em abundância, como testemunha a ressurreição de Jesus? Pedindo a intercessão de Maria, para respondermos acertadamente a essa questão, rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Por aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.